Palavra que Deus colocou no meu coração, Ele o fez no domingo passado, durante a pregação do pastor Samuel. Ele trouxe uma palavra muito importante, muito significativa. Enquanto ele pregava, Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra à amada igreja no dia de hoje. Rascunhamos ela rapidamente e durante a semana foi muito fácil estar meditando nesse texto, que o Espírito já vinha falando aos nossos corações. Gostaria de falar sobre esse tema, o Deus das segundas chances. Amém? Quero orar com você, antes de iniciarmos a reflexão dessa noite em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, é a Tua palavra que nós iremos ler, e nessa hora em especial ouvir aquilo que o Teu Santo Espírito deseja semear nos nossos corações, deseja que, ó Deus, coloquemos em prática no nosso cotidiano. Faça em nome de Jesus Cristo que a Tua vontade prevaleça, ó Pai, em detrimento das nossas, se necessário for, e acima de toda e qualquer influência nociva, ó Deus, que venha querer atrapalhar a obra que Tu tens para fazer em nós e através de nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém? O Deus das segundas chances. Imagine você se não tivesse uma segunda chance. Se você não tivesse uma chance para se arrepender e corrigir aquela ação, aquela atitude equivocada que você tomou, aquela palavra colocada de uma maneira inadequada para com alguém que você ama, para com alguma pessoa, o seu próximo, que de repente, mesmo que você não tenha um vínculo próximo, você foi muito cruel naquele processo. Eu tenho certeza que todos nós estaríamos figurando numa situação de juízo por parte daqueles para conosco, porque machucamos as pessoas vez por outra. E isso eu creio que todos nós fazemos em maior ou menor grau. Ninguém escapa disso. Em momentos assim de falta de estabilidade emocional, nós acabamos descompensando, falamos palavras duras e às vezes cedemos para algumas ações que não são dignas nem de ser mencionadas. Às vezes, trabalhamos isso dentro de nós e soltamos isso de uma maneira tão desastrosa que complica todos os nossos relacionamentos. Coloca em xeque a nossa credibilidade, coloca em xeque o nosso caráter. Amados, em nome de Jesus, é muito difícil alguém que pisa na jaca, pisa na bola, né, viver sob o estigma de uma outra pessoa te julgando o tempo todo, desconfiado ou desconfiada o tempo todo, de que você vai tornar a pisar novamente na bola naquela mesma situação. Por isso eu trago esse tema como segundas chances, porque eu creio que nós temos essa inclinação, infelizmente, que vez por outra nós erramos até mesmo dentro das mesmas características, do mesmo pecado, vamos dizer assim. Tem gente que gosta de furar o pé no mesmo prego 2 vezes, é impressionante, né? Sabe que está lá o prego, mas passa lá de novo e fura o pé no mesmo prego. E tem outras pessoas que não furam o pé naquele mesmo prego, mas furam em outro prego, vamos dizer assim, em outra área da vida, aonde você se equivoca, aonde você é fraco, aonde você é fraca, aonde você tem uma certa instabilidade e então comete erros nessa ou naquela outra área. Todos nós precisamos ter segundas chances. Todos nós precisamos colocar em mente que não podemos ser juízes uns dos outros. Todos nós precisamos sermos muito cautelosos e criteriosos para julgar o nosso próximo. Eu pensei esse texto, essa frase, do Pensador, o site O Pensador. Ele diz assim, cuide para não conceituar pessoas por seu histórico, por suas origens ou por o que ela aparenta. Isto pode levar a sérios equívocos. Um homem não é as roupas que veste, não é o lugar de onde veio, nem é o que fez no seu passado, no passado. Amém, irmãos? Nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram ou pela simples aparência daquilo que elas demonstram ser. Ninguém pode ser condenado por aquilo que passou. Nós precisamos dar uma chance. Graças a Deus, minha esposa me deu 2 chances na caminhada, né? Sempre ela pede para separar, viu, dentro dessa história. Eu não. Mulher meia
Essa, pelo menos, era forte. E eu dava trabalho mesmo. Não conhecia Jesus, dei muito trabalho para ela, dei muito trabalho para meus pais, não era brincadeira. E ela falou, não, você vai andar sozinha. Menino do céu, quase endoidei naquela época. Nós tínhamos só a Diana, depois ela teve o Jefferson, e nós já estávamos separados nessa gravidez dela, né? Ela engravidou, nós separamos em meia gravidez, e ela teve o neném, e nós voltamos quando ela teve o neném, logo depois. Mas fiquei uns 3 meses amargando ali. E ela me deu uma oportunidade, graças a Deus, viu bem? Pela chance. Porque se não me desse aquela, eu tinha rodado. Com certeza eu ia fazer muita besteira, porque eu amo minha esposa, amo meus filhos, e sou um homem muito realizado com a minha família. Graças a Deus ela teve essa consciência de, vamos dar uma oportunidade para esse moço aí. Jesus me encontrou, me restaurou, e depois da fé, eu comecei a dar trabalho para ela de novo. Porque na fé a gente fica olhando para a igreja e vai fazendo a obra e se esquece da família. E ela falou, não, desse jeito eu acho bom a gente parar por aqui. Eu falei, opa, vamos pisar no acelerador e repensar a vida. Porque muito vale estar do lado de quem te ama, amado. É muito valioso. E nós precisamos aprender a sermos humildes, nos arrepender e corrigirmos a nossa trajetória de vida. Amém, irmãos? Baseado em João capítulo 18, que fala do relacionamento de Jesus com Pedro, e também no capítulo 21, nós iremos meditar na palavra de Deus. Diz assim o texto em João 18, verso 18. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para que se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. No verso 25 ele vai dizer, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha fora decepada, insistiu, eu não o vi com ele nos olivais? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. 3 vezes o galo cantou, porque 3 vezes Pedro negou a Jesus Cristo. Veja que ele estava se aquecendo ao lado de uma fogueira. Em João capítulo 21, verso 9 e 15, diz assim, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Verso 15, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Amém, irmãos? Este texto refere-se à pesca, onde eles passaram a noite pescando, não pegaram nada, e Jesus manda ele lançar redes, eles pegam 153 grandes peixes, diz a palavra de Deus. E, enquanto isso, na praia, Jesus estava acendendo uma fogueira, já havia aceso uma fogueira, reproduzindo aquele mesmo ambiente onde Pedro houvera negado Jesus, havia negado Jesus. E chorado amargamente, porque não foi corajoso para manter ali o seu vínculo com Cristo Jesus, como o seu discípulo. E ele então passou até essa oportunidade desacreditado de si mesmo e também desacreditado pelos seus amigos, os demais apóstolos, porque com certeza ficaram olhando para Pedro e falaram, poxa, esse cara era daqueles machão mesmo, né? Um homem de que palavra, botou a palavra lá, ele cumpre, e de repente não cumpriu a palavra. E eles com certeza estavam questionando a liderança de Pedro. Mas Jesus, o maior dos psicólogos e dos psiquiatras que já passou por essa história, pode somar todos eles juntos, estava ali montando uma cena para receber em especial a Pedro, também os demais apóstolos. E nesse episódio há aqui um fator muito importante, que eu entendo ser a segunda chance. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é que o Espírito Santo quer te levar de volta à cena que você errou. Jesus já havia preparado o cenário para Pedro e o prepara para você nesse dia de hoje. Eu tenho convicção de que o Espírito Santo quer fazer com que você faça um retorno
Lá no dia que você caiu, no dia que você cedeu para aquilo que foi e está sendo nocivo na sua vida, está atrapalhando a tua vida, e faça com que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no teu coração. Porque com certeza você vai ser tocado por Deus nessa noite. Você crê nisso? Eu creio nisso em nome de Jesus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 2, verso 5, na sua parte primeira aí, na parte A do versículo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Ou seja, Deus quer que nós venhamos a trazer na mente quando é que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a fazer a nossa própria vontade ou até mesmo a vontade do inimigo na nossa vida. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, não por coincidência, mas propositadamente. Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Pergunta novamente a mesma pergunta também, o mesmo termo grego, né? O amor ali é caracterizado como filéu, é um amor de pai para filho, um amor comum, natural. E ele então responde, tu sabes que eu te amo. E depois ele acrescenta o amor ágape, que é um amor incondicional. Tu me amas, Pedro? E ele, entristecido, abaixa a cabeça, segundo o relato bíblico, e diz, tu sabes que eu te amo. E nas 3 respostas de Pedro, o Senhor coloca ele de volta à missão que ele deveria desenvolver. Pastoreia as minhas ovelhas. Aleluia, irmão. Eu tenho certeza que naquele dia o apóstolo Pedro foi restaurado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que se você hoje fazer essa reflexão em nome de Jesus no teu coração, e aí, só você e Deus, Deus também vai te libertar e vai te curar em nome de Jesus. Creio nisso. Quando, onde e como você caiu? Nós temos 2 desafios aqui. E os 2 estão relatados em 1 João, no capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer na primeira parte do versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se confessarmos, há uma condicionante, porque não é fácil confessar quando nós erramos. Nós temos aí o hábito de tentar esconder os nossos erros, não é verdade? Ou então minorarmos o efeito daquilo que fizemos. Não foi tanto assim para ter uma reação tão exacerbada. Eu vou te contar o que eu fiz certa feita. Eu já contei isso aqui várias vezes na igreja, mas eu não canso de contar porque é muito bom exemplo para a sua vida, tá certo? Viver na luz. Nós morávamos no Jardim Piratininga, na rua, não me lembro nem o nome da rua, bem. De trás era a rua Cruz de Souza. E a nossa rua ali ficava mais alta, no terreno era mais alto. E a nossa casa ficava alta e a do lado de lá, fundo das casas do lado de lá, da outra rua, ficavam mais baixas, bem mais baixas. E eles tocaram um som lá, Nelson do céu, não parava. E som na caixa. E eu, sem dormir, pus o joelho no chão, orei. Nós congregávamos na Rodobac, uma transportadora, no final da Avenida do Brasil, rente ali, 100 metros da Via Anhanguera. Nós saímos pela manhã com uma perua Kombi, que o Samuel tinha na empresa dele, para buscar alguns irmãos, e nós íamos cedo para lavar o pátio, onde estacionava lá e guardava as mercadorias, para poder arrumar as cadeiras, colocar o som e ter o culto naquela garagem, naquele pátio. Era assim que nós congregávamos para economizar algum recurso, para tentarmos irmos para um salão melhor, e comprarmos algum lugar. Graças a Deus a nossa sede é nossa hoje. Deus foi muito bom para nós. Mas nós trabalhávamos muito e aquele som não parava. Chamei a polícia foi lá, o som parou. A polícia foi embora, o som voltou. E eu fiquei muito bravo. Falei, isso não vai funcionar. E passei pela cozinha, vi numa fruteira, a Tina tinha hábito de colocar batatas na fruteira. E eu passei e vi uma batata desse tamanho, grande. Passei a mão nessa batata, fui lá no meu quintal e mirei no quintal daquele monte de gente e mandei uma batatada. Graças a Deus a batata pegou na parede, explodiu e parou o som. Acho que eles pensaram, o Iraque está aqui, é bombardeio para todo lado.
Tudo bem, amanheceu o dia, fomos lá, fizemos aquele, e arrumamos tudo lá para cultuar a Deus, louvei o Senhor. Quando eu fui levar a palavra, o Espírito Santo falou: a batata? Eu falei: Senhor, só eu e o Senhor sabemos da batata. Nem a Tina sabe da batata. Ninguém viu, mas eu vi. Ou seja, amados, confessar é difícil. Eu falei para a igreja, contei isso que eu estou contando para vocês. E eu vim depois amadurecendo e adquirindo mais domínio próprio, não joguei mais batata nos outros. Fiz outras coisas, mas batata nunca mais. Não foi o mesmo prego. Eu aprendi que confessando, sendo transparente, ao invés de gerar descrédito no coração da minha esposa e dos meus filhos e das pessoas que estavam ao meu redor, começou a fazer o inverso. Começou a gerar credibilidade, porque eles perceberam que eu era transparente, que eu não tinha vergonha de esconder os meus erros. Muito pelo contrário, eu colocava isso na mesa, não tinha nenhuma reserva, era e sou um livro aberto. E a minha esposa e a minha família sabem muito bem disso, e os discípulos que andam comigo sabem também desse meu jeito de ser. Eu não escondo coisa alguma. Confesse, porque a confissão traz cura, traz livramento, agrada o coração de Deus e geram em você uma conduta e uma postura de andar sob a luz. Nós não precisamos esconder nada de ninguém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. A segunda parte está na parte B do versículo, que ele fala: perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado, da mesma maneira com que nós fomos perdoados por Cristo Jesus, devemos também estar dispostos a perdoar o nosso semelhante. Não dá para você confessar ou receber uma confissão e, ao invés de doar perdão, você doar juízo sobre a vida do seu semelhante. Isso não é bíblico. Nós precisamos doar perdão. Vocês entendem isso ou não? Não temos direito de trazer no nosso coração pesarosamente quem quer que seja. Até essa pessoa que você pensou aí, ele também, ela também, não importa. Por mais difícil que seja a convivência com essa pessoa, nós temos que ter essa disposição de perdoarmos uns aos outros e recebermos perdão daquilo que fizemos. Isso se caracteriza em segundas chances. Glória a Deus, irmãos. Dê chances ao seu próximo. Não carregue ele pesarosamente no seu coração. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com você é que o Espírito Santo quer te reconduzir para a sua missão. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros ou pastoreie as minhas ovelhas. João, capítulo 21, parte B do versículo 15. Amados, preste atenção no capítulo 3 de Filipenses, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bora voltar para a nossa missão. O que fez você parar no seu ministério? O que fez você parar na missão que Deus conferiu a você? Talvez como um empresário, talvez como pai, talvez como esposo, esposa, talvez como um servo de Deus que foi dado a você dons e você hoje está aí ocultando-os, né? Fazendo com que eles fiquem represados somente consigo e não doando eles para a edificação de outros. O que é que te estagnou? O que é que fez você parar? Aonde você caiu e agora por que você está parado, não trabalhando para o Senhor? Primeira coisa que esse texto nos aconselha: esqueça o passado. É isso mesmo. O apóstolo Pedro abandonou sua vergonha naquela fogueira acesa por Jesus. A sua falta de dignidade e confiança própria foi totalmente deixada para trás. Jesus Cristo faz com que a vida dele, o ministério dele comece de novo, dali para frente. O passado não pode influenciar mais na vida de Pedro. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação.
E não vamos ser nós que vamos condenar. Me lembro da passagem da mulher adúltera, onde as pessoas, aqueles que eram os judeus, trazendo a mulher, não trazendo o homem, para ser apedrejada em função de um adultério. E a palavra que Jesus coloca para aquela mulher, fala, cadê aqueles que te condenaram, depois de apontar possivelmente os pecados daqueles que queriam apedrejá-la? E ela diz, se foram, nem eles te condenaram, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Isso é imperativo para quem abandona o passado. Eu também abandono aquilo que eu fiz, aquilo que desagradou a Deus, aquilo que gerou um descrédito em relação à minha vida, um estigma em relação à minha vida. Eu abandono isso também. Aleluia, irmão. Não só se arrepende, mas eu abandono, eu preciso abandonar. Dizia meu pai que água que passa debaixo da ponte, já era, não volta mais. Tem alguns provérbios por aí, né? Água que passa não move moinhos, ou seja, não gera relevância, já passou. E nós precisamos ter a mente sadia para deixarmos tudo lá atrás. Olha como que o apóstolo Paulo ainda é mais radical nesse texto. Ele vai dizer, sejam coisas boas ou más, tudo ficou para trás. Já era. Dá para entender isso? Não dá nem para resgatar aquele tempo em nostalgia de como foi bom aquele tempo a igreja, boa aquele tempo a igreja, como era diferente, né? Como foi, a minha vida era mais prodigiosa. Irmão, já passou. O hoje você tem toda e plena condição de ser muito melhor do que o ontem. Crê nisso? Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Quem recebe segundas chances precisa entender que é necessário aproveitá-las e aproveitá-las bem, porque há um nível de revelação diferenciado e há uma maturidade que se desenvolve àqueles que atentam para as segundas chances, no sentido de se fortalecerem, de se definirem que eu não volto mais ao vômito, eu depois de tomar do banho não rolo mais na lama, eu não quero mais saber do meu passado, eu quero sim ver agora daqui para frente quem eu sou em Cristo e o que eu vou fazer em Cristo Jesus. Aleluia, irmão. Temos que ser assim enquanto discípulos de Jesus, e o nosso casamento também ser assim, e os nossos filhos perceberem e respirarem esse ar enquanto convivendo conosco. Nossos pais não esbarram, não estão amarrados no passado, mas eles vivem o seu presente e com os olhos no futuro, tal qual o apóstolo Paulo. Este é o desejo de Deus, do Espírito Santo para cada um de nós. Eu creio nisso em nome de Jesus. Olha o que diz esse texto. Eu já falei esse texto. O outro princípio desse texto é siga em frente. E avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Olha, irmão, seguir em frente. Jesus reconduziu Pedro para pastorear as suas ovelhas, não foi? Cada pergunta fazia reportar o pecado, ou a sua negação, ou a sua fraqueza, mas eu creio que você pode ser diferente, Pedro. Você não vai cair mais nisso. Quando você ficar mais velho, né, mais maduro, eles vão te levar para onde você não vai querer, mas você irá. Por obediência, né, por comprometimento, por aliança comigo. E nós sabemos que Pedro foi, segundo historiadores, crucificado de ponta cabeça, porque queriam crucificá-lo e ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ou seja, ele assumiu também a implicação de doar a vida literalmente por amor a Cristo num devido tempo. E Jesus está falando para ele, eu sei que você vai ser melhor do que você foi. Eu tenho convicção, quem dera o Espírito esteja falando isso no seu coração, de que você vai ser melhor do que é hoje. Você vai ser superior a essa pessoa que coexiste com você agora, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso, amado. Jonas também foi reconduzido para fazer aquilo que Deus desejava que ele fizesse. A missão dele era para ir para Nínive, e ele vai para Tarso, ele desobedece a Deus, e Deus faz lá, veio tornar o mar bravio e faz com que a embarcação venha quase a pique ali, e ele então é jogado no mar e um peixe grande o vomita ou expele ele numa praia, a praia de Nínive. Amados, há pessoas que Deus chamou, e eu creio muito dessa aplicação no casamento, por exemplo. Aquilo que Deus uniu, o homem não
separe. Olha, a Tina pediu para separar. Eu tinha vontade de separar algumas vezes, porque eu falava, pô, esse negócio de casamento só tem responsabilidade, né? Mas nunca pus em prática. Uma das coisas que nós precisamos fazer é nortear nossa vida com princípios e valores. Não abrimos mão de jeito nenhum daquilo que Deus deu para nós fazermos. Amém? Se é ser pai, eu vou ser um bom pai, firme, presente. Se é ser esposa, eu vou ser. Se é ser esposa, eu vou ser. Amém, irmãos? Não vou arredar o pé daqui, porque é missão de Deus e Deus vai honrar a minha vida em nome de Jesus Cristo. Deus se agrada daqueles que perseveram. Aqueles que perseverarem até o fim, diz a palavra, serão salvos. Perseverança faz parte, marca, característica de todo servo, de toda serva do nosso Senhor. Nós somos daqueles que não retrocedem. Louvado seja o Senhor.